Segundo pesquisas, uma em 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres, 24,4%, sofreram uma violência física, psicológica ou sexual neste último ano. Como é que a igreja pode ser um instrumento de Deus para denunciar esses abusos, acolher mulheres que foram vítimas de violência e ajudá-las em uma recuperação para que consiga seguir em frente? A igreja em si é uma comunidade terapêutica. Eu acredito nessa dinâmica da igreja, né? Certo. Porque ela vai ter um conselheiro, né, uma conselheira, ela vai ter esse culto específico de mulheres, mas a igreja pode avançar mais. Primeiro, a gente não pode aceitar nenhum tipo de violência contra a mulher, contra a criança, contra qualquer pessoa, porque isso não é evangelho. Evangelho e violência não combinam. Ponto. Não tem como fazer uma revolução do evangelho por violência. A revolução do evangelho é o amor da cruz. Isso Abrindo é um fato. parêntese, já houve em algum aconselhamento denúncia que a igreja precisou fazer sobre o marido ou algo de algum Se a acontecimento? gente, se a gente pega um caso de violência doméstica, né, a gente vai falar para a mulher que ela tem direito a ir à delegacia, né, e ela Abrir um tem abrir um boletim? boletim, né, a igreja Certo. vai sempre falar sobre isso porque a gente abomina. Eu, por exemplo, falo de cara, e isso é caso de polícia. A igreja pode ajudar espiritualmente, emocionalmente. Eu acho que a gente pode fazer mais, eu acho que a gente pode fazer grupo de apoio, eu acho que a gente pode fazer alguma situação para incluir essas mulheres no mercado, uma casa para acolher. É claro que a igreja pode fazer um monte de coisa, a gente precisa se mover sobre isso, né? Isso são coisas que a gente pode realizar e pode fazer. A igreja local pode fazer, mas a igreja que crê na Bíblia nunca vai apoiar nenhum tipo de violência. Né? Nos meus aconselhamentos, e eu falo isso né, do Lázaro, que é meu marido, e ele é Sim. bem mais bravo, né, a gente pontua muito seriamente. A igreja se coloca numa posição, você pode ir denunciar este homem que fez essa violência com você. É bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas olham o pastor como algo, uma pessoa, né, tão misericordiosa, ao ponto de não ser relevante essa denúncia, essa abertura de um boletim de ocorrência. Então, é bom a gente colocar aqui, como a gente está falando de aconselhamento, né? Para as pessoas que não têm essa ideia do que realmente é aconselhar uma pessoa numa situação dessa. Eu acho que, por conta da cultura, muitas mulheres têm medo de falar disso, Eu né? acredito. Com uma mulher, talvez tenha mais facilidade de falar, mas muitas, Larissa, elas estão presas na sua alma, a sua identidade já foi muito roubada por causa da dor. Então, ela precisa de ajuda para se recompor, para se fortalecer como pessoa, até para esse fortalecimento levar ela a uma denúncia, levar ela a tomar uma posição, porque o evangelho não combina com esse tipo de coisa, violência, dor, assassinato, feminicídio, isso não é evangelho. Com A gente não certeza. pode aceitar um negócio desse nunca. Né? A gente tem que entender que esse período que nós estamos vivendo, porque na sociedade brasileira nós vemos mulheres apanhando todo dia, morrendo todo dia. Né? E a igreja tem que se levantar para dizer: aqui não vai, não é assim. Não podemos aceitar. Agora a gente tem uma triste notícia, né? Que dentro dessas estatísticas, 49% da violência doméstica é entre evangélicos. Então, a minha pergunta é: quem são esses evangélicos que não leram a Bíblia e que sabe que o Senhor Jesus repudia essa atitude? Isso não é de Cristo, isso não é do Evangelho. Isso pode ser de qualquer outra situação, mas o Evangelho da cruz não nos coloca nessa posição de sermos pessoas violentas ou de recebermos a violência, né? Ah, eu tenho que ser submissa, Eu então eu tenho vou que perdoar. apanhar. Não, não, não é assim. A Bíblia nunca vai apontar para esse caminho. A Bíblia vai apontar para um caminho de que a vida tem que ser uma vida de dignidade, uma vida honesta, uma vida onde a presença da pessoa, aquilo que é digno da sobrevivência dela, seja muito claro. Então a gente tem que se posicionar de maneira clara. E a minha posição sempre foi clara em relação a isso. Esse negócio assim, por exemplo, eu já tive experiência de uma pessoa com violência doméstica. Eu falei: olha, você pode ir na delegacia, você pode fazer isso, 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 isso. Ela não quis fazer.
Era uma mulher de 40 anos, eu não posso obrigar ninguém a fazer o que não quer. Com certeza. Né? E aí eu falei assim, o que a gente pode fazer? Eu vou jogar ela fora só porque ela não quis denunciar o marido? A gente foi acompanhando e fortalecendo e ajudando essa pessoa a colocar limites para este homem, que também pode ser um homem que precisa de muito cuidado, né? Porque a violência é uma coisa terrível. Até porque dentro desse cenário de dor, de profunda tristeza, não tem como uma pessoa levantar um sentimento de coragem para reagir. Não é uma coisa tão fácil de lidar. A gente lida com isso em gabinete pastoral, não é uma coisa tão fácil de lidar. Mas é uma coisa que a gente pode ajudar as pessoas a se fortalecer. Mas nunca, jamais, como diz Naum, no capítulo 1, nunca, jamais ter o culpado por inocente, porque nem Deus tem, diz a Bíblia. Deus não tem o culpado por inocente. Se Deus não tem o culpado por inocente, não sou eu que vou passar a mão na cabeça de um violento. É isso, gente.